Olá, sejam bem-vindos à aula 10 do curso O Líder Transformador. Nesta aula, nós vamos falar sobre a competência mais difícil de liderança, que é a motivação. Pelo simples motivo de que cada pessoa tem uma razão para a sua motivação. Duas pessoas não têm o mesmo fator que as motivam. E por isso é muito difícil para o líder descobrir, afinal de contas, o que motiva cada um dos seus funcionários. Primeiro, então, a gente tem que entender bem o que é a motivação, do que nós estamos falando. A motivação, ela pode ser compreendida como uma força. E esta força, ela possui dois componentes. Um componente interno à pessoa, que é inexpugnável, ou seja, nem ela às vezes consegue verbalizar quais são os fatores que a fazem se sentir motivada. E o segundo elemento dessa força é exatamente o líder, porque o líder vai falar com essa pessoa, ele vai procurar convencê-la a respeito de realizar algo. Essa força, a motivação, você deve imaginá-la como se fosse uma equação matemática. Então, força, motivação é igual ao quê? O primeiro fator da motivação é um elemento que é o seguinte: quando você pede para alguém se motivar, você está pedindo para a pessoa ter um certo esforço, realizar um certo esforço. Esse esforço é necessário para que a pessoa tenha um certo desempenho, uma performance. Essa performance é para que ela seja capaz de fazer um projeto, e esse projeto vai gerar um determinado resultado. Então, a motivação pode ser vista como o pedido para que a pessoa faça um esforço, que esse esforço gere um desempenho, esse desempenho permita a pessoa realizar um projeto, e esse projeto vai dar um determinado resultado. Só que tudo isso aqui tem que ter valor para a pessoa. O que significa isso? Se isso aqui se trata de uma equação matemática, imagine que todos os fatores estão sendo multiplicados. E isso significa, se um deles for zero ou muito próximo de zero, a motivação da pessoa também vai ser zero ou muito próxima de zero. O que significa que, se ela não puder dar o esforço, se esse esforço não gera o desempenho necessário, ou esse desempenho não realiza o projeto, ou o projeto não dá o resultado que você deseja, a motivação da pessoa vai ser zero. E, se tudo isso acontecer, mas não tiver valor para a pessoa, então, continua dando zero de motivação. O bom líder começa por onde? Começa pelo valor da pessoa. Como que você faz isso, então? Como que você começa a descobrir o que motiva os seus funcionários? Você precisa observar que você somente consegue descobrir isso individualmente. E a minha recomendação é que você faça as seguintes perguntas para o seu funcionário e que primeiro, inclusive, você responda para si mesmo. A primeira pergunta é a seguinte: qual o valor que você vê de trabalhar na empresa? Reflita sobre esta pergunta. Ou seja, você que está trabalhando numa empresa, pense no seguinte: por que eu gosto de trabalhar aqui? Qual é o valor que eu vejo de trabalhar nesta empresa que eu estou? O valor pode ser, por exemplo, é porque aqui eu tenho desafios, é porque aqui eu adquiro conhecimentos, é porque aqui eu consigo pagar as contas da minha casa e eu preciso trabalhar. Ou seja, o seu papel não é valorizar, ou melhor, não é você ficar julgando o valor nem seu, nem das pessoas com quem você perguntar. Mas é importante que você saiba genuinamente qual é o valor que você vê em trabalhar na empresa em que você está. E daqui a pouco você vai ver por que isso é importante. A segunda pergunta que você tem que fazer é: qual é o valor que você vê de trabalhar no departamento em que você se encontra? Ou seja, você vai ter o valor da empresa e o valor do seu departamento. Então vamos supor, olha, eu gosto de trabalhar nessa empresa aqui porque ela me permite modificar as pessoas, transformar as pessoas em líderes. E eu gosto de trabalhar especificamente nesse meu departamento porque esse departamento me permite criar formas de eu transformar pessoas em líderes. Então você tem os dois valores que se encontram no seu trabalho. Por que é tão importante você saber isso? Porque quando você fizer essa pergunta para o seu funcionário, qual que você acha que vai ser a resposta dele? Muito provavelmente a resposta dele vai ser o silêncio. E a partir do momento que você já pensou previamente em quais são os seus valores na empresa e no departamento, você vai poder chegar para ele e dá-los como exemplo. Por exemplo, você pode chegar para ele e falar assim:
Olha, eu vou te dizer porque que eu trabalho na empresa. É porque nesta empresa aqui, nós transformamos pessoas em líderes e eu acho que nós precisamos de líderes melhores aqui no Brasil. Ou então você pode dizer assim, olha, nesse departamento aqui, a gente pode criar muitas formas de desenvolver pessoas e eu gosto de criar formas diferentes de fazer isso. Então, você se faz primeiro essa pergunta para que você tenha argumentos que vão instigar a pessoa a pensar no seu valor, na empresa e também no departamento. Infelizmente, a maioria das pessoas nunca pensa nisso antes de começar a trabalhar. E se você parar para pensar, quando você pergunta qual é o valor que a pessoa vê na empresa ou no departamento, esta é uma outra forma de você perguntar qual é o propósito dela. Então, você vai ter muitas respostas diferentes. Pode ser, de fato, desafio, conhecimento, eu vou pagar as contas. Quer dizer, para pensar. Não é para você julgar os valores da pessoa, mas sim você utilizá-los como uma maneira de você incentivá-las, de você motivá-las no momento em que você passar uma tarefa para ela. Então, vamos supor que uma pessoa diz para você o seguinte, olha, eu me motivo pelo conhecimento. E você tem uma tarefa para passar para essa pessoa. Como é que você vai passar essa tarefa para esse indivíduo? Você vai chegar para ele e dizer o seguinte, olha, nessa tarefa aqui você vai aprender isso, mais isso, mais isso. Essa mesma tarefa aqui, se você fosse passar para um indivíduo que se motiva por conta do desafio, o que você teria que falar para ele? Olha, o grande desafio nessa tarefa aqui é conseguir fazer desse jeito, mais desse jeito, mais desse jeito. Ou seja, você tem que inserir na sua fala aquilo que é o motivador de cada um dos indivíduos. Se você estiver falando, então, para uma plateia, ou seja, tem mais de uma pessoa e, portanto, você sabe que tem mais de um valor envolvido, você vai colocar tantos valores quanto possível no seu discurso. Olha, pessoal, temos que fazer isso aqui, porque isso aqui a gente vai aprender a fazer isso aqui é um grande desafio por causa disso, disso, disso. Olha, o dinheiro do mês vai vir daqui, ou seja, você tem que colocar tantos motivadores quanto possível quando você fala para uma plateia. Um bom líder, ele procura compreender quais são os valores que motivam as pessoas e insere esses valores na sua fala. Faça isso e você vai conseguir ter mais sucesso ao motivar a sua equipe, ao motivar cada um dos indivíduos que dela fazem parte. Vamos em frente.